Instituto Biológico de São Paulo, que pertence à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Um local com muita história e com a missão sustentável de controle biológico, tanto com sanidade animal quanto com sanidade vegetal. Conversamos com a doutora Eliana Rivas, que nos explicou as pesquisas realizadas no Laboratório de Diagnóstico Fitopatológico, e com a pesquisadora Naite Vitiello, que nos contou um pouco sobre o Instituto e suas origens. Pesquisadora Naite, nós estamos aqui num prédio Art Deco, né, da década de 20 do século passado. Enfim, maravilhoso. Você pode contar um pouquinho a história desse prédio e também a história do Instituto Biológico? Então, esse prédio ele começou a ser construído em 1928, né? E a construção dele mesmo demorou 17 anos. Esse prédio ele representa a ciência na área de agricultura, agropecuária, né, do país. Lá antes no meados da década de 20, houve a introdução de uma praga, que era um inseto que era exótico, que era uma broca do café. Essa broca do café não teve inimigos naturais, então se alastrou em toda a cultura cafeeira. Então o governo de São Paulo, ele resolve criar uma comissão para estudo e debelação dessa praga cafeeira. Como que eles fizeram? Eles fizeram filmes que projetavam nos cinemas, cartilhas, né, que passava para as crianças na escola, e houve a parte de controle químico e controle biológico. Daí, em pouco tempo, eles conseguiram controlar essa praga. Um membro dessa comissão, chamado Arthur Neiva, era um médico, chegou no governo de São Paulo e conseguiu convencer a criação dessa instituição, voltada para a saúde das plantas e saúde do animal. Então foi criado o Instituto Biológico e daí começa a história desse prédio que é voltado para a pesquisa. E nos dias atuais, né, que se fala tanto de mudança climática, de fronteiras agrícolas, qual é o grande trabalho do Instituto Biológico? Bom, o Instituto Biológico, como que eu falei, ele é voltado assim para as duas grandes áreas, né? Sanidade animal, sanidade vegetal, com vistas ao meio ambiente. Então a gente tem assim, com relação à sustentabilidade, a gente tem uma área muito forte que é controle biológico. E a gente assim, para esse controle de doenças também de animais, a gente tem a gente realiza mais de 200 mil análises por ano para atender tanto a importação como a exportação. Você é uma das grandes pesquisadoras aqui do Brasil, né, do Instituto Biológico. E como você se sente nessa mudança, onde agora as pesquisadoras também são representativas nessa nova era, né? Antes eram muito mais cientistas, homens. Você poderia nos contar um pouquinho sobre as mulheres pesquisadoras aqui do Instituto, nos dias atuais? A primeira mulher pesquisadora, eu não sei se foi a Vitória Rossetti, eu não sei. Eram pouquíssimas mulheres daquela geração, era homem mesmo. Você tirava a fotografia, eram os homens. Bom, aqui no Instituto Biológico, a equipe é formada por várias pesquisadoras científicas, né? Tanto na área animal como vegetal. Né? Aqui a gente tem várias formações, a ciência é vista de vários ângulos. A gente tem médicos veterinários, biomédicos, biólogos, agrônomos, enfim, temos químicos, né, que trabalham nessa produção científica voltada para os agronegócios. Eu acredito que no século XXI já não tem tanto preconceito que tinha antes. Então, quando eu era estudante, lá na década de 1985, havia, sim, um pouco de preconceito. Principalmente que na área que eu atuo, tem muitos homens, né, que vão para o campo buscar material, fazer diagnóstico de doença. Então, lá atrás, havia, assim, um pouco de preconceito. Com o passar das décadas, isso foi acabando e a mulher foi se afirmando na ciência. Então, se pega o Instituto Biológico como exemplo, tem boa parte das pesquisadoras são mulheres, em detrimento dos homens, em todas as áreas.
não só nessa que eu atuo, que é diagnóstico de doenças de plantas, mas também diagnóstico de doenças de animais, controle ambiental. Tem muitas mulheres atuando com sucesso. Doutora Eliana, muitas pessoas acreditam que o trabalho do cientista é muito solitário, quando na verdade ele é um trabalho colaborativo e que sempre evolui graças aos bancos de dados que muitos pesquisadores têm acesso e podem inserir novas informações. Conta pra gente como é ser uma cientista nos dias atuais? A ciência, eu acho que não só no Brasil, como no mundo, é um desafio. É muita dedicação. E hoje, como você falou, é multidisciplinar. A gente não consegue mais trabalhar sozinho. A gente precisa do bioinformata, a gente precisa do técnico nos ajudando. Então, a gente interage com muitas pessoas, pesquisadores, professores, estudantes, que sempre formam uma rede de colaboração em prol da ciência. Aqui no nosso laboratório do Instituto, chega uma planta com um problema qualquer, como se fôssemos nós indo ao médico, e o nosso trabalho é realizar diagnósticos e pesquisa para fazer a identificação do problema, que doença essa planta tem, qual o problema dela, como é feito o controle dessa doença no campo, como é feito para essa doença não ser disseminada por outras culturas, pelo país, por todo o estado. Então, nós trabalhamos nessa linha de pesquisa, de diagnóstico de doenças de plantas. Doutora, neste momento de crise respiratória, vemos muito a parte triste do impacto da doença. Mas, ao mesmo tempo, vemos muitas espécies de pássaros e outros animais reaparecendo. Como você se sente atualmente em relação à consciência das pessoas de cuidado com o planeta e para onde isso está caminhando? Eu estou otimista. As pessoas ainda falta, na minha opinião, um pouco mais de aula de ciências. Quando tiver mais aulas de ciência, eu acho que a consciência da população vai começar a se abrir, essa consciência, expandir, entender todas as relações dos micro-organismos. Porque, como a gente fala, o vírus, o Covid é mau, né? Porque nos causa doença. Mas tem outros vírus de plantas que eles são usados para o bem, para o rastreamento, para o melhoramento genético, porque eles servem como vetores, né? Eles carregam pedacinhos da planta que vão levar para outras plantas, que vão melhorar essas condições das plantas. Então, a ciência é importante. As pessoas terem aula de ciência, ver a importância dos organismos, de todos eles na natureza, para o bem na natureza. Eu tenho esperança que esse dia está se aproximando, está melhorando dia a dia, com essa consciência de quão importante é a ciência para o ser humano e para o planeta como um todo.